sou a Sara. Eu sou a Mini. E eu sou a Daisy. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um DonasCast. Aqui nós conversamos com outras mulheres de diversas áreas criativas sobre seus processos, inspirações e dificuldades. Então puxe uma cadeira e vamos conversar. Hoje nós vamos continuar com a série, né? Para atender um pouco a demanda de vocês e falar um pouquinho sobre a gente, né? E a gente está entrevistando nós mesmas. E vamos bater um papo hoje com a Daisy Lino sobre sua trajetória e o mercado de trabalho de ilustração. Uhul! A Daisy Lino é designer e ilustradora, formada em design de mídia digital e em cinema de animação pela UFMG, com passagem pelo curso de Animation Design na The Montfort University, na Inglaterra. Durante e após seus estudos, ela teve experiências incríveis trabalhando com diferentes locais da indústria criativa, como agências de publicidade, editora e uma importante rede de televisão em Minas Gerais. Como ilustradora freelancer, ela também teve a oportunidade de trabalhar com direção de arte para animações em parceria com produtoras audiovisuais. Ela ama trabalhar com ilustrações e letterings para mídias diversas, principalmente em projetos que envolvem a ideia de empoderamento feminino, diversidade e sororidade. Quem quiser conhecer e acompanhar o trabalho dela pode segui-la no Instagram, @Daisy_Lino. Daisy, muito obrigada pela sua presença inédita aqui, né? Nunca participou. Ai, gente, primeira vez. Muito obrigada, é uma honra aí, tá? Estar falando com vocês, queridas. Não precisa ficar nervosa não, tá bom? A gente... Ai, eu tô super aqui, tô suando aqui. Tá no spotlight hoje. Daisy, eu queria começar, né, pedindo para você contar um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho e sua trajetória profissional, por favor. Então, como até vocês já falaram aí na mini bio, né, eu me formei em design de mídia digital, lá em São Paulo. Para quem não sabe, eu sou paulista. E formei em 2010. E em 2011, eu me mudei para BH para cursar o curso de cinema de animação e artes digitais na UFMG. E eu fiz essa mudança, né, drástica de vida, né, mudei de estado, tal, fui para uma cidade onde eu não conhecia ninguém, etc, porque, na verdade, eu queria muito trabalhar com ilustração. E quando eu comecei a fazer o curso de design, também foi com essa intenção, só que aí, estudando design, eu percebi que não era muito bem aquilo que eu estava querendo. Então, assim que eu me formei, eu pensei, vou procurar algum curso aqui que, né, tipo, esteja mais alinhado com o que eu quero fazer. E aí eu vi o curso de cinema de animação, achei super legal e resolvi tentar, né? Tentar essa vida doida aí de ilustradora, animadora. E aí, enfim, né? Fui lá. Durante esse tempo, morando em BH e cursando cinema de animação, eu tive algumas experiências trabalhando em alguns lugares, como, por exemplo, a Record Minas TV. Eu estagiei lá por mais ou menos 1 ano e meio como ilustradora. Depois eu fui para uma agência de publicidade trabalhar como designer. E depois disso eu tive um período de intercâmbio, foi pelo Ciências Sem Fronteiras, quando eu fui para The Montfort University, né, na Inglaterra, estudar Animation Design. Após isso eu retornei para o BR e tinha que terminar o curso, né, porque já estava ficando muito longo. Então, quando eu voltei, eu já voltei faltando 3 semestres para o curso, né? E para quem ainda não conhece o curso no CAD, nesses últimos 3 semestres que você começa a, de fato, fazer o seu projeto final, né? De curta animado, né? Então, é o ateliê 1, 2 e 3. Então, eu precisava focar muito para desenvolver esse projeto, porque éramos só eu e mais um colega para desenvolver o nosso curta-metragem. E aí foi quando meio que casou a ideia de eu trabalhar também paralelamente, né? Porque eu precisava pagar os boletos. E aí eu comecei a trabalhar como freelancer nessa época. Depois que eu me formei no CAD, eu comecei a trabalhar como diretora de arte numa agência de publicidade em BH. E fiquei lá mais ou menos uns 2 anos também, até que começou a chegar muita demanda de ilustração. Porque enquanto eu estava trabalhando lá, eu trabalhava meio período e eu conseguia continuar com a minha carreira como freelancer também. E aí eu trabalhava como designer, né, lá na agência, e como freelancer eu apostava aí para trabalhar com ilustração.
E aí, em 2018, né, já depois de uns 2 anos trabalhando lá nessa agência, eu percebi que a demanda por jobs, né, de ilustração começou a aumentar e tal, e aí foi quando eu tomei a decisão de ser freelancer full-time. E estou nesse caminho desde então. Mas eu acho que é isso. E quando você passou por esses vários ambientes de trabalho, qual que foi o aprendizado profissional assim que cada um deles trouxe para você de diferente? Porque você trabalhou em muitas coisas não tão relacionadas assim inicialmente, né? Pois é, tipo, essa questão de eu ser formada em design e ser formada em cinema de animação, meio que, tipo, eu sei um pouco de cada uma das áreas e meio que eu acabo trabalhando em coisas que unem as duas áreas também, né? Então, acaba que eu acabei construindo, eu acho, uma trajetória muito versátil como profissional. Então, eu tenho trabalho mais para design com uma diretriz em ilustração. Eu acho que eu consigo me enxergar dessa maneira, assim. E esses lugares que eu passei, então, basicamente, eu posso resumir como agência, né? E, no caso, a Record Minas, eu trabalhei como ilustradora. Então, sempre foi nessa vibe de design e ilustração mesmo, ou unindo os dois. Então, eu acho que eu consegui aprender, assim, um pouquinho, né? De como é que era o processo criativo dentro desses ambientes e que me fez enxergar melhor, assim, como profissional, como é que é enxergar o mercado, né, e tratar o trabalho de fato como designer e como ilustradora. Então, acho que foi bacana percorrer esses lugares. E também, tipo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de experimentar, então eu acabei passando por lugares diferentes que me fizeram gostar, né, sempre de experimentar coisas novas. Eu acho que isso acabou sendo parte não só da minha personalidade, mas acabou indo aí pro meu perfil profissional também. Não, eu acho muito legal que você une, né, essas duas, a coisa do design e da ilustração. Como é que você acha que esses conhecimentos assim de design te ajudam para ilustrar? Então, isso é muito louco, né? Porque, tipo, a maioria das pessoas que eu tenho contato hoje, que, né, vieram também do cinema de animação, elas são, e que trabalham com ilustração, elas são só ilustradoras, e eu vejo que ainda tem, às vezes, uma certa dificuldade, sabe? Em questão de composição, de realmente saber fundamentos, né, de ilustração, sabe? De composição, porque, na verdade, os fundamentos de design acabam funcionando para outras áreas também, né? Então, a gente acabou meio que estudando um pouco desses fundamentos mais para cinema, dentro do cinema de animação, e não tanto para ilustração. Então, o fato de eu ter já aprendido esses fundamentos na outra graduação, acho que me ajudou bastante em relação a isso, sabe? Tipo, enxergar principalmente esses conceitos, né, de distribuir equilíbrio, peso, hierarquia, ritmo, né, nas composições. Então, eu acho que esse conteúdo, assim, que veio do design me ajuda bastante a compor mesmo, né, essas peças, assim. Eu acho que esse é o principal. E também eu acho que em uma questão prática, em relação a jobs, eu acho também que ajuda muito porque muitas vezes chega um tipo de trabalho para mim que é ilustração, mas tem um pouquinho, eu preciso que você faça uma coisa de design aqui também. E aí é uma coisa que eu sei porque eu trabalhei com isso, ou porque eu estudei na graduação de design, não no cinema de animação, sabe? Então, tipo, talvez se eu fosse só ilustradora, eu não conseguiria pegar o projeto completo, né? Então, tem muito disso. Eu acabei, às vezes, fazendo trabalhos... Já fiz trabalho com a Mini aí várias vezes. A Mini ilustrando, eu fazendo a parte de design. Então, também tem muito disso, né? A gente acaba... Eu consigo, na verdade, abrir um pouco o leque para eu conseguir atender uma demanda maior, assim, mais completa do projeto como um todo. Legal demais. E falando sobre os projetos que você trabalha, como que é o seu processo criativo para desenvolver uma ilustração? Apesar de eu trabalhar para projetos diferentes, né? Tipo, às vezes vai ser um lettering, às vezes vai ser uma logo, ou um personagem, um vídeo em motion graphics, enfim. Eu acho que a essência do processo criativo acaba sendo a mesma. E eu só tomei mais consciência das etapas do processo criativo depois que eu li um livro que chama In Progress, da Jessica Hitch. Ela é uma artista de lettering. E nesse livro ela fala muito sobre o processo criativo dela e outras coisas, né? As ferramentas que ela usa, mostra o passo a passo de alguns trabalhos que ela já fez, né? Para mídias diversas, tipo, era tudo lettering, mas
Às vezes uns eram para publicidade, outros para livro, enfim. E aí ela fala bem passo a passo, assim, do processo criativo dela. E eu achei muito legal, porque até então, quando eu li esse livro, eu não tinha, assim, uma consciência tão grande de como era o meu processo, né? De como era o passo a passo, que tinha, de fato, né, essas etapas, que você tem que ter um tempo para cada uma delas, para você conseguir extrair o máximo, né, de ideias, enfim. Meio que na época eu fazia as coisas meio que tipo no feeling, fraga. Então era uma coisa assim, meio que tipo, beleza, vou fazer aqui, mas não sei exatamente se essa é a melhor maneira. Hoje eu tenho mais consciência desse passo a passo. Então eu vou dar um exemplo do meu processo criativo para um personagem. A partir do momento que você tem um briefing desse personagem, né, o cliente te passou lá um briefing, tipo, breve mesmo, só para você ter uma ideia de como que vai ser o personagem, se ele vai ter, ele precisa estar fazendo alguma pose específica, né, ou se vai ser, por exemplo, um personagem para animação, se ele vai ter alguma característica física, ou qual seria a personalidade, ou qual universo ele estaria sendo ambientado, né? Então, eu acho que essas informações são importantes para você conseguir construir, imaginar, né, o personagem. A partir desse momento que eu já tenho essas informações prévias, acho que a fase mais importante é a inicial, que é a de pesquisa e brainstorming. Eu geralmente faço pesquisas no Pinterest, que acho que todo mundo faz, né? E eu uso também muito banco de imagens. Então, principalmente para procurar poses, assim. E não sei como é que vocês fazem, né, essas pesquisas de referência, mas, por exemplo, eu vou fazer para personagem, muitas vezes eu vou procurar referências para o universo, para as roupas, para as poses. Se, sei lá, vai ter um tipo de cabelo diferente ou vai ter acessórios diferentes, eu vou procurar referências disso também. Então, eu não vou fazer, tipo, uma pesquisa geral. Tipo, sei lá, vai ser uma personagem feminina dos seus 20 anos, negra. Tipo, isso ainda tá muito, muito vago, sabe? Eu preciso de mais detalhes. E aí eu vou destrinchando essa pesquisa, né, para essas partes menores. Isso eu acho que vai me ajudando a construir na minha mente, né, como é que eu gostaria que fosse essa personagem. E aí eu gasto um tempo, né, nessa parte, assim, de pesquisa. Eu acho que uma coisa que muitas vezes ajuda é você fazer, de fato, esse brainstorming, né, de às vezes você anotar algumas palavras que fazem sentido, né, com aquele projeto, que vão te ajudar como um guia, né, para você pesquisar as coisas, assim. Com essa pesquisa feita, eu acho que eu já posso passar para a próxima etapa, que é, no caso de um personagem, eu vou fazer silhuetas. Então, eu vou fazer várias, várias e várias e várias. Não adianta fazer, tipo assim, 3 e aí acabou. Para você definir, tipo, a pose do personagem, né? Tipo, uma pose que, sei lá, resumiria, eu acho que, tipo, resumiria a personalidade do personagem, né? Vamos dizer assim. Então, eu vou fazer várias, até eu identificar essa personalidade e eu achar que aquilo já tá mostrando bem quem é, né, esse personagem ali pro cliente. E aí eu faço algumas opções, escolho tipo umas 2 ou 3 no máximo, se eu for apresentar isso pro cliente, ou para eu trabalhar ainda, né, um pouquinho antes de apresentar para ele. No caso, se for uma ilustração, tipo uma composição, um cenário, sei lá, algum outro tipo de ilustração que não é exatamente só um personagem, essa fase de silhuetas, para mim, seria substituída pela fase de thumbnails, que eu acho que é essencial, assim, para você ter uma ideia de fato de como é que você vai compor as coisas. Eu acho que, tipo, muita gente fala sobre isso mesmo. Só que até então eu não tinha esse hábito de trabalhar tanto com thumbnails, né? E agora que eu comecei a colocar isso, me forçar a fazer mais, me ajuda muito, principalmente em questão de uma composição que às vezes vou usar lettering, aí eu tenho que entender como é que a composição vai funcionar ali com um cenário, com um personagem, onde é que eu vou estar dando destaque naquela composição, né? Tipo, enfim, eu acho que quando você usa esses thumbnails é mais fácil você entender se a composição está funcionando ou não, antes de você partir para um desenho maior e gastar tanto tempo, né? Então, no caso desse tipo de ilustração, seria o thumbnail aí.
E depois disso é a fase de rascunho, né? De sketch, blocagem de cor, line art e finalização, né? Então, principalmente para a parte de blocagem de cor, eu acho que eu demoro um pouco também para testar, porque eu acho que essa parte é muito importante. Provavelmente, né, quando eu estiver nessa etapa, eu já vou ter pesquisado paleta de cor para inserir, né, nesse projeto, a não ser que o cliente também já tenha uma paleta de cor definida, né? Muitas vezes você vai, às vezes, por exemplo, desenvolver um personagem onde o cliente exige que ele seja trabalhado na paleta de cor da identidade visual da marca dele, ou, né, tenha pelo menos uma das duas cores presentes, sabe? Uma ou duas cores presentes, né? Como exigência. Então, às vezes, você tem que pesquisar, assim, pensar direitinho que tipo de paleta, né? Que tipo de sentimento você quer passar através daquele projeto. Então, eu acho que isso também é muito importante na fase de pesquisa. E eu acho que é isso, assim. Geralmente, o meu processo, ele tem essas etapas. Às vezes demora, às vezes é mais rápido. Mas se eu tenho um prazo tranquilo para desenvolver um projeto, seja ele um personagem, né, uma composição, de uma ilustração, né, um pouco mais complexa e tal, eu prefiro dar tempo ao tempo para cada uma dessas etapas, sabe? Tipo, sei lá, às vezes se eu vou começar o projeto hoje, às vezes eu fico só na pesquisa de referências, né, para todas essas etapas e tentar ir construindo algumas ideias, sabe? Antes de realmente colocar no papel. Acho que é importante falar isso, porque muitas vezes as pessoas acham que, tipo assim, você tem que começar lá o projeto hoje, terminar hoje, fazer tudo e tal, e às vezes você não consegue fazer isso, às vezes o processo não funciona assim. A não ser que você trabalhe numa agência de publicidade. Aí realmente você tem, tipo, uma manhã para resolver alguma peça, sabe? Mas se você trabalha como freelancer, ou você está trabalhando num projeto que ele tem um prazo justo, né, vamos dizer assim, então você pode sim, né, dar tempo ao tempo aí para você assimilar e tal. Eu acho que você desenvolve o projeto de uma maneira muito mais tranquila. E só mais um adendo em relação a referências, que eu realmente acho que essa é a parte mais importante. Eu citei o Pinterest e banco de imagens, mas na verdade você pode coletar referências, né, de qualquer tipo de ambiente, né, da sua própria vida ou de coisas que você consome, né, no seu dia a dia. Por exemplo, eu estou trabalhando num projeto onde eu tenho que desenvolver algumas personagens negras que sempre tem que mudar, sabe? O tipo de cabelo, roupa e tal. E tem uma série que eu amo, que é This Is Us, onde tem a Beth, que ela é uma mulher negra, e todos os dias, tipo, em todo episódio lá, ela tem, tipo, um penteado diferente, que é super legal. E era uma referência pra mim, direta, assim, sabe? Pra desenvolver as ilustrações dessas personagens, fraga. Então, é meio que isso, você pode tirar, né, acho que de qualquer lugar. Inclusive, só fazendo merchan, a gente tem até um episódio no Vida de Freela, que a gente fala sobre isso, né, de referências e tal, que é uma coisa bem legal. Então, se vocês quiserem ouvir lá, também estão mais do que convidados. E uma coisa também muito presente nessas ilustrações é trabalho com lettering, né? É diferente o seu processo de ilustração que vai ter lettering? Então, não muito. Assim, lógico, eu penso o lettering como uma ilustração. Então, é como, por exemplo, se eu vou fazer, sei lá, uma estampa que tem ilustração e lettering, então eu penso como se fossem duas coisas separadas na parte de finalização, mas na composição, como um todo, eu preciso pensar, né, no conjunto. Então, é meio que isso, assim. Agora, se for uma arte só de lettering, ela é como se fosse uma ilustração mesmo, né? Então, eu acho que o processo criativo é parecido, como se fosse de uma ilustração, assim. Isso é uma coisa que eu gosto muito de ter experimentado e tal, porque eu acho que me ajuda muito também na hora de... eu vou fazer um trabalho que é uma capa ou uma estampa, sabe? E preciso de um lettering. E aí eu tenho esse conhecimento para aplicar ali, eu acho que isso me ajuda demais, né? Se eu não soubesse, eu provavelmente teria que terceirizar esse serviço e tal, ou pelo menos, né, teria aí que correr e fazer uns corres para aprender e fazer. Então, eu acho que o lettering acabou agregando bastante isso no meu trabalho também, como um todo. E quando você... então é o mesmo, né? Se você vai fazer um que é só o lettering ou outro que tem que meio que juntar tanto desenho com lettering, assim, né? Por exemplo, as estampas do Poderosíssimas, que geralmente tinha uma frase, né? E a ilustração por cima. Então, basicamente, é o mesmo processo, né?
o mesmo processo. Tipo, Tá. eu procuro por referências e tal, mas o lettering, ele tem um processo de criação que eu prefiro fazer no papel primeiro e depois finalizá-lo no computador. A ilustração, geralmente, não. Eu geralmente já faço direto no computador, apesar de eu sentir falta de desenhar no papel também. Mas eu não sei, eu me sinto mais confortável, tipo, fazendo todas as medidas direitinho das letras, né, e tal, no papel e pensando na composição, e aí depois passando isso pro digital e aí finalizando por lá. Aí eu gosto muito disso. Eu sou uma pessoa meio metódica, então o lettering, ele acaba tendo muitas medidas, assim, também, para ver se vai encaixar direitinho as coisas e tal. Então, né, tem um pouco disso, aí eu prefiro fazer isso na mão, sabe? Tipo, no papel mesmo. Não, legal demais. Eu acho lettering difícil demais. Nossa, essa coisa de ter que fazer a variação entre cada letra, esse negócio, como que vai ficar ali, eu acho muito difícil. Ainda tem que treinar muito. Pode ser aí um exercício no seu sketchbook aí. Né? Você faz a letra A de, tipo, várias maneiras diferentes e tal. Eu acho esse exercício ótimo. Então, assim, eu acho lindo. Você consegue uns resultados maravilhosos, né? Tem gente que só faz o alfabeto, assim, juntando com ilustração. Fica umas coisas lindas. Ô, Daisy, e voltando um pouco agora falando, né, da sua carreira, você já trabalhou como diretora de arte em agência. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente qual que é a função, né, de um diretor de arte, para quem não sabe aí já fica sabendo. Pois é. Então, eu trabalhei como diretora de arte numa agência de publicidade, né? E basicamente, tipo, quem trabalha com direção de arte acho que já tem um controle criativo, né, sobre o projeto, sobre a campanha, enfim. Muitas vezes tem um diretor de criação, que também está acima, né, na hierarquia, então ele vai ainda aprovar as coisas que você está desenvolvendo. Mas, sinceramente, assim, hoje em dia eu não vejo muita diferença para quem é designer e para quem é diretor de arte, sabe? Eu acho que também eu acho que esse termo acabou sendo um pouco banalizado também nos últimos anos para cá. Então, porque assim, basicamente o designer ele vai estar lá e provavelmente ele vai fazer processos até um pouco mais mecânicos, ele pode até, tipo, fazer alguma parte de criação para algum projeto, né? Vou desenvolver um cartaz que vai ser a peça-chave, conceito de uma campanha. Mas essa peça vai ter que ser aprovada pelo diretor de arte ou pelo diretor de criação. O diretor de arte ele vai meio que desenvolver como se fosse a identidade visual da campanha toda e os designers fariam as peças já adaptando essa identidade visual. Seria tipo isso, sabe? Mas, como eu falei, acho que hoje em dia esse termo ficou um pouco banalizado aí. Eu acho que meio que todo mundo é designer, todo mundo é diretor de arte. E, pelo menos em agência de publicidade, assim, eu já senti um pouco isso. Não sei em outros lugares, né? Produtoras de animação e tal, talvez seja diferente, mas é basicamente isso. Eu acho que em animação é mais quem define o tom da série, por exemplo, como que vão ser os personagens, cenários. Acho que o diretor de arte ele tem mais esse controle criativo. Assim, também não sei, posso estar errada. Vamos chamar uma diretora de arte aí de animação para conversar depois, que aí ela tira nossas dúvidas, né? Mas é legal, é basicamente uma pessoa que tem um controle criativo maior sobre como vai ficar, né? O geral Exatamente. De um projeto, né? E acho que, principalmente projeto grande, que às vezes é mais de uma pessoa que vai trabalhar naquilo, ele precisa ter uma unidade. E na minha visão, Exato. É o diretor de arte que controla isso. Se tá tudo meio que... Senão, imagina, cada um desenha no estilo, sei lá, Turma da Mônica, o outro no estilo Marvel, aí vai juntar, aí tá um cenário 3D, aí fica assim, né? A não ser que seja Gumball. O Gumball é maravilhoso, do jeito que é. Então, assim, depende da proposta, se essa for a proposta, né? Exatamente. Então, porque como eu trabalhei com publicidade, então sempre vem essas campanhas, assim, que não tem muito a ver com ilustração, né? Mas é meio que isso mesmo. Então, você decide aí a identidade visual, né? Tipo, o visual da campanha e tal, e essa campanha vai ser destrinchada em vários tipos de peças, e às vezes não é a mesma pessoa que criou a identidade que vai desenvolver essas peças. Então, essas peças têm que ser adaptadas, né? Então, todo mundo meio que tem que seguir essa identidade visual e quem faz isso é o diretor de arte. Mas é isso. E aqui, assim como a Mini, você também posta seus estudos, né? Há um tempo atrás, você estava até fazendo uns estudos de paisagens que estavam muito bonitos e muito legais de acompanhar, assim. Você sente que é importante compartilhar essa etapa de aprendizado
receber feedback, de certa forma também deixa como um registro, né? Pois é, eu tento, eu acho que a palavra melhor é eu tento postar, né, esses estudos e tal. Porque nem sempre, né, eu acho que até hoje eu não consegui colocar uma rotina onde eu consiga conciliar trabalho e estudo, sabe? Tipo, direitinho, eu ainda não consigo fazer isso. Então, meio que eu aproveito as épocas que eu tô menos corrida, né, com trabalho, para dedicar a estudar e tal, projetos pessoais e afins. Esse estudo de cenário em específico foi no ano passado, né, quando estava, acho que a quarentena, né, essa questão de pandemia ainda estava mais forte, assim. Então, foi um momento que eu estava mais tranquila também, não estava com tantos jobs. E aí eu resolvi focar, né, e tal, para estudar algumas coisas, porque eu tinha um projeto pessoal que envolvia cenário e eu precisava, né, tipo, estudar um pouco mais para ter pelo menos uma noção, né, uma base. Porque eu não sou cenarista. Então, comecei com esses estudos, assim, e eu percebi que na época eu estava fazendo muita diferença, assim, principalmente em tratar perfeccionismo, né, de eu conseguir fazer a atividade num período curto de tempo e conseguir entender a composição como um todo, né, então eu olhava, por exemplo, uma foto e tentava reproduzir isso num tempo, sei lá, meia hora, 40 minutos e tal. E isso me fazia melhorar, né? Não só a questão do olhar, né, para a composição como um todo, de enxergar só os pontos principais, o que importa ali na composição, porque eu acho que isso seria interessante, né, para eu depois conseguir, de fato, melhorar essas habilidades. E aí eu estava compartilhando isso no Instagram e estava tendo um retorno bem legal. Eu acho super legal compartilhar essas experiências, né? Se você, às vezes, não consegue compartilhar coisas de trabalho, como muitas vezes, né? Contrato, sigilo, ou às vezes tem coisas que você não pode de fato compartilhar, eu acho interessante você compartilhar um pouco da sua rotina, né? Tipo, principalmente em relação a estudos, porque muitas vezes eu estou fazendo alguma coisa e eu recebo um feedback de uma pessoa que já provavelmente tem mais experiência naquilo do que eu, e ela vai me dar um feedback super legal, sabe? Tipo, então, eu acho super válido ter essa troca de experiências. Eu acho que o Instagram, né, redes sociais aí como um todo, é sempre um canal interessante para você ter isso, de fato. Não, eu concordo demais. E é bom mostrar essa parte também, sabe? De estudo, essa parte de, tipo... Eu tenho muito essa mentalidade com o sketchbook, né? De, tipo, mostrar a parte que não é perfeita, entre aspas, né? Que você tá ali experimentando, vendo que funciona. Tem dia que funciona, tem dia que não funciona. E tá tudo bem, sabe? E eu acho que isso também aproxima você das outras pessoas, né? Você mostrar essa faceta, né? Essa vulnerabilidade que você tem. E além de que, gente, a gente tem que... as mídias sociais, elas querem que, tipo, você poste o tempo todo, você produza o tempo todo, tipo assim, tudo é conteúdo, né? Tem essa mentalidade de tudo é conteúdo. E isso também é uma coisa de você fazer e tentar também suprir isso, se você quiser, né? Eu acho que é uma boa também para, tipo, você usar isso como ferramenta para engajar, né? A gente, querendo ou não, tem que pensar nisso também, né? Nessa parte mais de marketing e afins, né? Principalmente quando é freelancer. E aí, nisso eu quero até entrar na próxima pergunta aqui que a gente tem para a Daisy. Que, assim, quando você é freelancer, você tem que lidar com várias outras coisas, né? Você é uma empresa de uma pessoa só, então você tem que lidar com cliente, fazer atendimento, pedir briefing, alinhar ajuste, blá, 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 né? E aí eu queria saber qual que é a sua dica, né, para uma pessoa conseguir lidar com isso, né, e ter sucesso nessa etapa do trabalho. Nossa, realidades. A vida de freela é bem difícil, na verdade, tipo, acho que encontrar... Eu acho que uma coisa que é muito mutável, né, para quem é freelancer, é realmente encontrar uma rotina que você consiga conciliar todas as coisas, assim. E é isso que você falou mesmo, eu acho que, né, quem é freelancer, infelizmente, não vai conseguir focar só em produção, né? Então, eu quero ser ilustradora freelancer e eu só vou sentar aqui nos meus horários do meu dia e fazer ilustração. Não é só isso que eu vou ter que fazer. Na verdade, há dias que você acaba ocupando muito mais tempo com atendimento, passando orçamento, pensando quanto que você vai cobrar, porque às vezes chegam umas demandas que, tipo assim, você não tem noção, aí você vai conversar com as pessoas e tal. Depois ainda tem a parte burocrática, né, de contrato, emissão de nota. Então, tipo, tem várias outras tarefas que são muito
complicadas e você tem que ter pelo menos uma noção, né, uma base aí de informação para você conseguir lidar com isso. E eu acho que 8 horas, muitas vezes, não é o suficiente para muitas pessoas. E aí é por isso que parece que o freelancer, né, igual já vi outros termos, né, artista empreendedor aí, acaba trabalhando muito mais tempo, porque meio que você fica ligado quase 24 horas aí pensando no trabalho, o que não é saudável. Por isso que a gente faz o vídeo de freela, compartilhando aí todos esses sentimentos e tal. Então, eu acho que uma dica, assim, para quem está começando, a princípio, eu acho que é saber direcionar o que você quer e para quais clientes você quer trabalhar e tentar estabelecer uma rotina. Apesar de que eu acho que isso também você vai acabar aprendendo na experiência, né? No dia a dia. Mas tentar estabelecer uma rotina que seja saudável a ponto de você conseguir conciliar o seu trabalho de produção mesmo, de criação, com essa parte burocrática. E se você achar que depois de um tempo realmente não está dando conta de fazer todas as coisas sozinho, contrata eu ia falar um contabilista, que eu esqueci o nome em português de Brasil, porque aqui em português de Portugal contabilista é contador, contrata. Indignada. Já tá começando, olha lá. Já tá contrata um contabilista. Não. Ou tenta se informar, né, por outros canais, assim, eu acho que é sempre bom você ter essa ajuda também externa, porque você não precisa dar conta de tudo sozinho. Eu acho que ainda existe muito essa questão de, nossa, eu sou freelancer, eu faço tudo e tal, não sei o quê. Você não precisa fazer tudo sozinho, sabe? Peça ajuda. Mas minha renda como freela não dá conta ainda de investir suprir, né, nisso e tal, suprir essas questões e tal. Então, aí eu acho que é uma questão de realmente começar a criar uma reserva financeira para essas questões, porque isso vai fazer parte da empresa, né? Então, eu acho que essas questões, né, antes de você pensar, eu quero ser freelancer, pensar nessas questões chatas que são necessárias, você precisa saber, porque senão é tipo assim, tô aqui no meu trabalho CLT, eu quero virar freela do nada. E aí, pá, você cai nesse mundo aí sem saber, né, uma mão na frente ou para trás, sem saber o que acontece, e aí você vai acabar se frustrando muito. E muitas vezes é porque foi por falta, às vezes, de conhecimento, de experiência, e não porque, de fato, essa alternativa, né, essa carreira como freelancer é ruim. E existem outras também possibilidades, né? Às vezes você pode ser um ilustrador agenciado, então você pode ter um agente que vai cuidar dessa parte comercial, né? Que vai trazer os clientes para você, vai cuidar do atendimento, vai te ajudar a fazer propostas de orçamento, e aí você consegue focar melhor na parte de criação. Então, eu acho que existem todas as possibilidades. Então, recapitulando aí para, né, resumir, se você quer entrar na vida de freela, sendo artista, pense nas coisas chatas e como aquilo vai afetar a sua vida, né, no seu dia a dia, e aí pese na balança. Isso realmente vale a pena para você? Quais são as alternativas que você pode fazer? Posso contratar alguém? Não? Né? Eu vou me unir a outra pessoa, fazer um coletivo? Não sei. Dividir essas tarefas, porque isso vai afetar diretamente o seu dia a dia e principalmente a sua produção como profissional criativo. Muitas vezes você vai estar lá estressado porque você está, né, lidando com outras questões e às vezes você já está, né, cansado demais para, às vezes, de fato, fazer a parte mais legal, né, que é produzir. Então, pensar nessas questões eu acho que seriam mais importantes. Sim, e eu concordo muito quando você fala, você tem que pensar nisso mesmo, você é uma empresa, você não é tipo só você mais, quando você escolhe virar freelancer, você tem que... Eu acho que até a Arielle, quando a gente naquele episódio com ela, fala muito disso, principalmente para a reserva financeira que você comentou, né? Que você tem que saber quem que é a empresa, você, né? E quem que é a funcionária, que é quem faz as coisas. E tem que pensar muito nisso, porque tem vezes que você fica o dia todo ou 2 dias tentando negociar orçamento que chega e às vezes você nem fecha. Então, tipo assim, é um desgaste emocional muito grande isso também, e às vezes isso atrapalha, porque você fala, nossa, e aquele cliente será? E aí você tem que pensar em outro valor, ou às vezes outra proposta, e aí chega um outro no mesmo dia, e você começa a falar com 2 pessoas, caos. É um caos mesmo, e você tem que contabilizar isso mesmo.
Você tem que meio... Ó, essa vida pra mim, eu quero isso, eu quero, porque não é tão É lidar tranquilo. com pessoa, e também você tem que saber lidar com pessoas, não adianta, tipo assim, se você não tem paciência também de lidar, porque, gente, chegam clientes pra mim de várias coisas, tem às vezes que é uma agência que já sabe qual que é o processo de ilustração, às vezes não, às vezes é uma commission pra uma pessoa e ela não se entende o processo, e você tem que explicar, e você tem que ter essa paciência também pra isso. Você tem que ter isso tudo, né? Anotar, fazer a lista de prós e contras e ver. Exatamente, colocar aí na balança e ver, deixa eu ver se isso aqui vai dar certo ou não. Porque tem, lógico, os pontos positivos, a gente só tá falando coisa negativa, porque parece que a vida de freelancer é horrível, mas não é. Tipo, tem todas essas responsabilidades que acho que, né, você tem que ter comprometimento aí, não só com seus clientes, mas com, né, você como empresa mesmo. Mas, lógico, né, aí você pode, como é que fala? Você tem flexibilidade de horário, né, como freelancer. E você pode ter também a possibilidade de escolher o tipo de trabalho que você quer fazer. Porque, por exemplo, se você está numa agência, você é um designer ou uma ilustradora está numa agência, você está lá vendendo suas horas de trabalho e tudo que chegar você vai ter que fazer, independente se você gosta ou não, né? Então, eu queria muito ter essa liberdade de poder escolher o que eu queria fazer, do jeito que eu queria fazer e tal, e esse foi um dos motivos que eu escolhi essa carreira de ser freelancer. Então, né, e direcionando muito mais para ilustração do que design. Então é isso, tem que pesar na balança aí de cada um o que vale mais a pena, né, para cada um e ver se essa vida realmente é para você. Então, e aproveitando que a gente está falando sobre como organizar melhor a vida de freelancer, né, você mesma falou que uma das formas de organizar é tendo caixa para você delegar algumas dessas funções, né, enquanto empresa. E aí a gente vai conversar, chegou o fatídico momento que todo episódio tem, que a gente conversa sobre valores de mercado. Porque a gente gosta de incluir esse diálogo para dar uma luz, né, de como que valoriza e precifica o trabalho. E você que trabalha com ilustrações para finalidades tão diferentes, como é que você orça seus projetos? Você leva em conta tiragem, circulação, finalidade? Como é que funciona para você assim? Além de, né, ela já acabou de dar a dica de incluir essa demanda aí de atendimento e organização, que também faz parte do trabalho. Então, a fatídica questão. Eu acho muito difícil passar orçamento, sinceramente. Eu, particularmente, acho muito difícil. Eu sempre estou perguntando para as pessoas, meio que tipo da área também, que já fizeram aquilo ou fizeram algo próximo para eu saber. Mas, assim, por exemplo, eu faço muito ilustração e design para motion graphics, por exemplo. Então, esse é um tipo de trabalho que eu já tenho uma certa experiência, então já lidei com produtores diferentes e eu sei mais ou menos, tipo, um valor padrão de cobrar, né? E no caso, eu sempre trabalhei com produtores de Belo Horizonte. Então, eu sei mais ou menos qual que é a média de preço, assim, para esse tipo de serviço. Mas isso foi depois de alguma experiência, né? Depois de ter passado aí e tal. E também evoluindo meu traço, né? E a quantidade de trabalho. Então, por exemplo, muitas vezes vai chegar um vídeo, eu considero a minutagem, né? Quanto tempo de vídeo, aí eu calculo mais ou menos através do roteiro, se já tiver roteiro, que é ótimo, porque, sim, chegam orçamentos para mim que não tem roteiro. E a pessoa quer que eu faça orçamento, então, assim. Mas, pulando essa parte, então, tem lá o roteiro definido de o que vai vir em cada cena, eu vou considerar se essa cena ela tem muitos detalhes ou não, se tem personagem ou não, se tem cenário, etc. Então, isso eu considero a complexidade das ilustrações, o tempo de vídeo, porque isso também vai definir quantas cenas vão ser, e aí eu tenho mais ou menos uma base, né, para orçar. Então, esse é um tipo de ilustração, por exemplo, que chega para mim com mais frequência, que eu já faço e tal, então, para mim, isso já é mais tranquilo. Geralmente, eu não costumo perguntar muito para outras pessoas sobre isso, porque eu acho que eu já peguei o feeling nessa questão. Agora, quando chega um projeto que eu não tenho ideia, ou às vezes é um projeto que eu, tipo, nossa, é super legal, nunca fiz um projeto desse, aí eu vou procurar alguém que já fez, pergunto, e eu troco mesmo essa ideia. Eu costumo ser bastante transparente com a pessoa também, tipo assim, de ela me passar uma base ou não, e o que ela acha ou não, porque muitas vezes eu vou ter experiência como ilustradora, mas às vezes não vou ter experiência para aquele projeto específico. Então, às vezes eu tenho que considerar isso também. Além disso,
Eu acho que outras coisas que você tem que considerar na hora de passar o orçamento é tamanho de cliente, né? Porque você vai fazer um projeto aí, sei lá, para Claro, não é a mesma coisa que vai fazer um projeto para, sei lá, para o dono aqui do bar da esquina, sabe? Tipo, são coisas diferentes. Então, os valores são diferentes. Você também tem que pensar nisso, sabe? E aí eu acho que é difícil, às vezes, você considerar, porque muitas vezes chegam clientes, sei lá, pequenos e médios, e aí você não sabe muito bem. Então, é aquela velha história que eu falei de entrar em contato com os amiguinhos e perguntar. E se mesmo assim não rolar, eu acho que existe sempre a possibilidade de você abrir o jogo com o cliente, perguntar o orçamento que ele tem para esse projeto, e aí você vê se realmente vale a pena para você fazer essa negociação. Às vezes ele tem um orçamento super baixo, não vale a pena, ou não, é médio, nunca fiz, não tenho experiência nesse projeto, mas tá, então vamos analisar aqui se vai valer a pena ou não. Ou estou num mês que estou com 0 jobs, preciso pegar. Vou fazer um trem por R$100? Não, não faço. Tente negociar isso com o cliente, sabe? Não é só porque às vezes você está num momento ruim, né? Que, tipo, você vai acabar, como é que fala? Desvalorizando, né, o mercado. Sim. Então, tem todas essas questões. E eu acho também que uma coisa que muita gente não pensa, eu acho, quando tá nessa parte de tipo, manda orçamento, retorno, vai, que a gente às vezes sempre propõe valor. E às vezes a gente pode propor demanda também. Você pode propor, não, por esse preço eu consigo fazer isso só que preto e branco. Ou eu consigo fazer um personagem. Eu acho que é uma ideia também que pode ajudar você na hora que você está tentando negociar. Tipo, ok, você tem esse valor X? Esse valor X não cobre o que você está pedindo. Então, fale isso com o cliente e propõe, às vezes, uma mudança na própria demanda em si, né? Que vai atender você também, né? Porque a gente pode ir por esse lado também, às vezes, não só o valor total, mas quanto, tipo, a complexidade de demanda, né? Sim, eu acho isso ótimo também, porque é uma forma de negociar mesmo, não só em questão de valores, como você falou, mas o tipo de demanda e uma coisa também, às vezes, você pode negociar prazo. Tipo assim, às vezes sei lá, é um cliente médio e aí ele está querendo um job, ele não tem ainda tanto orçamento para esse job, só que ele também não tem pressa. Então, às vezes, você tem um tempo, tipo assim, super de boas, né, para você fazer e tal. Então, dá para você considerar, às vezes, aceitar um preço mais baixo por causa disso, sabe? Tipo, porque, né, se fosse ali para segunda-feira, é muito diferente, né? Aí você teria que realmente cobrar um extra, você às vezes vai ter que fazer hora extra, às vezes vai ter que, né, trabalhar no final de semana, e tem todas as questões. Então, tipo, quando isso acontece, você tem que cobrar mais, mas eu acho que ao contrário, se é um projeto que você acha que vai ser legal para o seu portfólio, para a sua experiência e tal, e o cliente não tem tanto orçamento, eu acho que é válido também você, às vezes, negociar prazo. Então é isso. Eu acho que, tipo, essa questão de orçamento dá para negociar por várias partes, né? Demanda, prazo, tal, valores. É um mundo aí de possibilidades. Aí você fala de negociar prazo, eu sempre lembro do cliente que chega sexta-noite e quer para segunda de manhã. Nossa, já aconteceu tantas vezes comigo. Véi, sem condições. Penso. E Daisy, vamos falar agora de inspiração. Quais que são as suas principais referências aí? Quem que te inspira? Nossa, tem tanta gente, sério. Eu sempre estou meio que salvando, tenho tipo, várias coleções no Instagram, daqueles salvos, e aí meio que tipo, ilustradores e tal, estilo tal. Então, é difícil falar nomes aqui. Mas, de uma forma geral, uma coisa que eu gosto muito nas ilustrações é estilo cartoon. E apesar de que eu acho que eu nunca consegui fazer um projeto assim, tipo de trabalho mesmo, onde eu conseguisse aplicar de fato essa estética que eu tô falando, que é mais aquela estética de animações dos anos 50, dos anos 40. O PA, né? Exatamente, que eu gosto muito. Até meu TCC na cinema de animação foi falando sobre design de personagens dessa época. E eu gosto muito desse estilo. Não precisa ser um estilo específico, mas às vezes alguma coisa que a gente assiste hoje, a gente consome hoje, que você vê que é um pouco fruto, né, dessa época. A gente pode citar, né, tipo, por exemplo, Samurai Jack e Meninas Superpoderosas. Então, tem uns traços assim de cartoon, né, que vem muito dessa época. Então,
esse é um tipo de estilo que eu gosto muito, apesar de que eu não acho que eu não consigo enxergá-lo muito, assim, no meu trabalho, mas eu acho super legal e tal, de sempre procurar essas coisas, porque às vezes você pode ter isso de referência e não vai aplicar isso diretamente num projeto, mas ele serve de inspiração para você ter outras ideias, né, para aplicar ali. Então, eu acho que isso é interessante também. Mas eu acho que você super usa, assim, umas coisas do tipo UK e tal. Porque você tem um design que eu acho que tem hora que é muito geométrico. E eu acho isso muito a cara das animações dessa época, sabe? De ser umas formas geométricas bem definidas, né? Eu lembro dos cenários, vem na minha cabeça agora, que aí é tipo um quadradão, aí a cor é tipo um outro quadrado meio fora, assim. E eu acho que você traz, assim, isso. Você tem um desenho também super limpo. Assim, a Daisy, na faculdade, ela ia animar, assim, ela não tinha RAF. Ela tinha já a linha final do negócio, né? Porque ela já fazia um traço super limpo. E todo desenho dela de modelo vivo. A Daisy não faz um RAF, ela faz sempre linhas muito limpas. Eu acho que isso tem a ver com essa questão também eles são assim, né, uma linha sólida com um shape sólido, assim. Eu acho que você tem isso no seu trabalho, sim. Ai, que legal, bom saber disso, bom saber esse feedback, assim, porque já me falaram que, tipo, tem um traço mais sintético, né, vamos dizer assim, também em questão de composição. E essa questão do RAF é engraçado, porque até hoje eu vou mandar o RAF e já é praticamente a line pronta, só que, tipo, meio torta, né, aí eu preciso depois fazer a line por cima só pra falar que tá bonitinho e tal, mas eu tenho isso também. Mas isso, assim, às vezes, na verdade, eu até acho um pouco ruim, porque eu me sinto, às vezes, muito travada, sabe? Tipo, de ter o traço mais duro por causa disso. Mas essa questão de você falou de formas geométricas, é interessante, o que eu realmente gosto muito disso, de shape, principalmente o personagem, sabe? Tipo assim, pensar como é que vai ser esse shape aqui e tal. Recentemente mesmo a gente fez o último desafio Donas aí do tema gatos, que a gente foi fazer, né, participar do Desafio Donas, e aí eu fiz aquela ilustração, foi um estudo, né, tipo, de gatos e tal, e para mim é muito importante, sabe, tipo, essa questão de, tipo, como eu consigo simplificar o que eu quero através desse shape aqui, sabe? Como é ilustração e animação, eu posso fazer do jeito que eu quiser, sabe? Não precisa ser realista. Então, eu acho que isso que me atrai mais nesse estilo, assim, que vem dessa época, a era de ouro aí da animação americana, porque eu acho que é um pouco disso, sabe? Eles definiam muito bem o que era, né? O que ia passar na tela ali, mas de uma maneira, tipo, mais lúdica, né? E eu acho que tá tudo bem. Acho que ilustração, animação aí tá aí para isso. Eu acabei de lembrar um outro exemplo, que é os filmes de Hotel Transylvania, né? O 1, 2 e 3. Na verdade, eles puxam muito a animação nesse estilo cartoon e não tanto exatamente o shape e tal. Apesar de que, quando você vai animar, você acaba meio que, de fato, né, alterando o shape para isso. E aí eu gosto muito também. Nessa aí eu lembrei agora uma nova referência que eu gosto muito. Não, gosta mesmo. Não podia sair no cinema, a Daisy corria. Vamos lá ver, vamos. Não. Eu gosto Nossa, muito. Madagascar. Véi, tipo assim, o design dos personagens até hoje. Porque assim, que isso, velho? Eu queria ser essa pessoa. De animação desse estilo, eu lembro muito também de Tá Chovendo Hambúrguer. Eu amo a cena, até hoje eu lembro que era... Porque a gente tem uma onda de trazer muito realismo na animação 3D, às vezes, né? E eu lembro que eu colocar ele digitando no computador e era a mão só batendo, assim, que nem mangueira, né? E era a mão batendo e várias coisas digitando. E eu achava isso genial, porque a animação é isso, né? Tipo, também. E isso é muito bom, né? E aí eles conseguem brincar realmente mais com essas coisas. A DreamWorks tem mais esse estilo cartunesco, assim, pra animar, né? Uhum. E aqui, falando de futuro, como é que são os seus projetos e metas pro futuro? Ai, pois é, né, gente? Depois de 2020 aí ter sido um ano para esquecer, não sei. Não, mas é porque, né, foi um ano aí que parece que foi um hiato, né? Meio que as metas de 2020, as metas de 2021 são as metas de 2020, entendeu? Porque não rolou. Mas assim, bom, eu mudei para Lisboa, né? Vou até falar que faz pouco tempo, porque faz tipo mais ou menos um ano, mas como a gente está na pandemia e todos os dias são iguais, para mim parece que faz tipo menos tempo ainda.
Mas eu ainda estou tendo uma certa dificuldade de conseguir entrar no mercado aqui. E eu acho que isso também vem da pandemia, né? Porque, infelizmente, né, é difícil. Eu sempre não, mas assim, nos últimos anos eu trabalhei como freelancer. Então, para você chegar num novo país, do nada, no mercado, às vezes você não conhece ninguém, é muito difícil você entrar como freela, né? Então, muitas vezes você vai ter que fazer uns contatos primeiro e tal, para você entrar no mercado. Então, uma das minhas metas, né, desse ano é conseguir entrar nesse mercado, ou português ou europeu, né, de forma geral aí. E talvez dos caminhos que eu possa conseguir fazer isso é através de agência de ilustradores, que eu acho que é uma coisa que seria uma saída interessante. Eu nunca tive essa experiência, né, de ser agenciada, mas eu imagino que seja interessante porque, além do fato de eu conseguir entrar no mercado como freelancer, eu tenho alguém que vai cuidar dessa parte mais burocrática, de comercial, atendimento, e vai me auxiliar principalmente na questão de como cobrar esse tipo de trabalho aqui, né? Porque uma coisa é eu ter experiência no mercado de Belo Horizonte, mercado brasileiro, outra coisa é eu chegar aqui e aí eu cobro quanto em euros, eu cobro quanto em dólares, né? Então é muito importante, né, ter às vezes esse auxílio. Então, eu acho que aí acho que as minhas duas principais metas que às vezes podem estar relacionadas conseguir entrar no mercado europeu de ilustração, né, design e afins, e ser agenciado. E talvez as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. Então, é isso aí que eu estou buscando por esse ano. Que era para ser ano passado, mas vamos ver se esse ano rola. Torcendo. Na torcida, já tá falando contabilista, ó, já tá com o pé dentro do mercado português. Tenso, né, velho? Eu tava esperando esse dia chegar e começar a falar essas palavras. Ficou gravado para sempre, coloca na internet, tá perdido para sempre. Exatamente. E a gente chegou agora na parte final que a gente sempre faz aqui, que a gente sempre pede para quem a gente está entrevistando uma indicação de um livro, de uma série, de um filme. O que é que você tá vendo além de Naruto aí? Véi, eu passei um mês assistindo Naruto, porque, né, quantos episódios tem? Lógico que eu já tinha assistido isso na adolescência e tal, mas assim, não tinha chegado aos finalmente, porque, né, nossa, era muita coisa. Mas aí eu comecei a assistir muito, viciei, aí eu fui para as novels, fui para o mangá, fui fazer várias outras coisas, explorar o universo Naruto. Então, se você ainda não conhece Naruto, por favor, faça isso. Mas essa não vai ser a minha indicação principal. Atualmente, eu estou vendo uma série chamada Hunters, que está na Amazon Prime. Eu sempre esqueço o nome dele, Jordan Peele, que foi o diretor daquele filme Nós e Corra. Ele é o produtor executivo dessa série. Eu tô gostando bastante, eu já assisti tipo uns 5, 6 episódios, eu acho bem legal. Fala sobre um grupo de judeus que caçam nazistas. Mas é bem, tipo assim, tem uma linguagem que lembra muito os filmes mesmo do Jordan Peele, que tem umas coisas mais escrachadas e tal, então eles apresentam as pessoas do grupo dos caçadores como tipo personagens. Então eu acho uma coisa legal, assim, caricata. Então, assim, não assisti até o final, não sei se é bom, a Sarah não gostou, que eu já sei. Mas estou deixando isso como indicação. Então, gente, se no final não rolar, podem ignorar essa indicação da minha cabeça. Mas, para completar, então, eu tenho uma outra indicação, que é uma outra série que eu assisti, que chama Lupin, que é uma série francesa, que é baseada no Arsène Lupin, que eu não sei se fala assim, mas ele é tipo como se fosse um ladrão, né? Super especialista aí em tramar todas as coisas e tal. E eu achei super legal a série. Na verdade, assim, eu acho que deve ter no Brasil, tá na Netflix. Tem sim, minha mãe já assistiu, já me falou dela. E são 5 episódios só, ela é super curtinha e tal, eu achei muito legal. Eu sempre esqueço o nome do protagonista, do ator que faz, mas ele fez Intocáveis, que foi um filme, a versão francesa. E eu adoro esse ator, eu acho ele ótimo, assim. E aí fica aí essas duas sugestões. Ou melhor, 3, né? Naruto, Hunters e Lupin. Olha, eu vou fazer a indicação do Damas, mas eu antes quero argumentar sobre o Hunters. A série é muito boa, mas ela tem o meu problema geral com séries, que no final dá uma aloprada, né? E aí eu não
Tava ótimo pra mim até o último episódio, mas eu tô esperando a Deide chegar lá pra ela me dar a opinião dela. Mas assistam, Entendi. vale a pena. A série traz umas perspectivas bem legais sobre história, Beijo mundo aí. e Eu não vi revoluções. ainda não. É sobre nazismo, se alguém não sabe aí, é sobre nazismo. Nazismo mesmo, né? O nazismo alemão contra os judeus, etc. Mas a indicação do Donas hoje vai ser uma série, olha só. Vai A ser uma série que Sara eu vou indicando indicar. série, gente. A Sara Pra quem não sabe, gente, eu não gosto de séries, é porque eu fico meio frustrada. É tanto tempo investido pra um final meio bosta, e aí Paia, né? chateada. Eu Realidade. prefiro ver um filme que, se for ruim, foi só 2 horas. Mas eu vou indicar a série Porque as Mulheres Matam. É uma série de 10 episódios. E é a história de 3 núcleos, assim. São 3 mulheres que vivem numa mesma casa, em 3 eras diferentes. Uma vive nos anos 60, outra nos anos 80, outra nos dias atuais. E conta a história, um drama da vida delas, assim, é meio novelesco, e cada um adaptado à sua era. E tem final, olha só, a série acaba, a história não fica no Radcliffe, você tem um desfecho, e aí aparentemente a segunda temporada é o mesmo estilo, mas eu não sei nem se são com os mesmos atores, porque eu sou dessas que não gosto de pesquisar trailer, não gosto de criar expectativa sobre as coisas. Eu vou lá, assisto, se eu acho legal, bom, se eu não acho legal, a gente deixa ali. Mas é uma história, a história se fecha, eu não sei se continuam as mesmas narrativas, algumas eu acho que não, outras talvez, mas é bem bacana, eu achei muito legal as discussões que eles trazem, e recomendo aí, é divertida, é uma série meio que de comédia, assim, vale a pena. Eu vi ela passando no menu do Netflix, mas não assisti ainda não, bom saber. Bom saber, vou botar na minha lista também. E, gente, então, chegamos ao fim. Muito obrigada, Daisy, por compartilhar com a gente a sua história, seus pensamentos e afins. Muito obrigada. Eu adorei também a experiência de ser entrevistada, né? Estar do outro lado aí. Eu me considero uma pessoa bastante confusa para explicar as coisas, então desculpa aí, gente. Não, foi ótimo. Meio estranho, mas é isso aí a vida. Agora falta só a Sara, então fiquem atentos aí, que vai sair da Sara também. E lembrando, gente, que sempre que vocês quiserem, né, dar um feedback aí pra gente, falar o que achou, sugerir temas, fazer perguntas, a gente está aí disponível tanto pela DM, né, lá do Instagram, arte.donas, arte sem o E, donas com 2 N. Vocês podem mandar também um e-mail para o arte.donas@gmail.com, mesmo jeito que escreve, e a gente também está postando no YouTube, então se quiser só deixar um comentário lá também, com a sua dúvida, sugestão, a gente sempre está aberto, a gente sempre gosta de saber se vocês estão gostando, porque insegurança bate, né, gente? Então, né? Mas muito obrigada. Gostamos de biscoitos. Gostamos de biscoito, da biscoito. Então, gente, muito obrigada por acompanhar. Esse foi mais um episódio do Mulheres Criativas e até mais. Tchau!